Olá, boa noite, muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Eduardo, obrigado, boa noite ao pessoal do Quai, sejam muito bem-vindos. Bora fazer a nossa leitura diária, um pouquinho mais tarde hoje, mas pedimos a compreensão dos amigos, sempre tem imprevistos, mas não podemos deixar de fazer, né? Como combinado, vamos fazer a oração de abertura, para não nos alongarmos muito. Pai de infinita bondade, Jesus, amigos, amigas, mentores, mentoras, anjos de guarda de cada um de nós, pedimos a presença de Deus, de Jesus, de nossos mentores, nossos amigos, para vir nos instruir, nos inspirar, nos auxiliar para uma leitura saudável, rememorando, relembrando e celebrando a vida de Jesus, dos apóstolos e de todos que estiveram entre nós. Com o Pai Nosso, damos por aberto o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Desde já agradecemos a presença de todos os amigos. Tomar bastante água porque está calor aqui no sul hoje. Nossa leitura é a parábola do trigo e do joio. Então Jesus propôs outra parábola, falando: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu, fugiu. Quando germinou o ramo e os servos, quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo esse joio? E o Senhor lhes disse: um homem inimigo fez isso. E os servos lhe responderam: sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? E o Senhor, porém, diz: não, para que, ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixe crescer os dois juntos até a ceiva. E no tempo da ceiva, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Então, esse é o texto que nós vamos encontrar, né, quando falarmos da parábola do trigo e do joio. Agora vamos partes por partes. Boa noite, muito bem-vindo, bem-vinda. Então, propôs, né, colocar diante de propor, demonstrar, apresentar, confiar, depositar, colocar, entregar algo aos cuidados de alguém, recomendar. Então,
Jesus recomendou uma outra parábola, né? E começou assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Ao dormir, porém, os homens veio o seu inimigo e semeou. Semear, estamos vendo aqui, né? Colocou sobre o joio, no meio do trigo e partiu. Joio, famoso joio. O que é o joio? Trata-se uma planta encontrada na Palestina, cujo caule e grão são semelhantes aos do trigo, embora seja uma erva daninha, não tendo valor. Aqui chegamos onde queria. Então, quando a gente tem essa parábola do trigo e do joio, veio o seu inimigo e semeou por meio, quando germinou o ramo e produziu frutos. Então apareceu também o joio, aproximando-se os servos do Senhor da casa de servo. Aqui, quem semeou? Quem plantou? Moisés. Moisés plantou, Jesus plantou, nós estamos plantando. E como? E estamos crescendo, né? Está chegando, está crescendo. Passou 2.000 anos, 3.000. Passando 2.000 anos, 3.000 anos. E estamos crescendo junto com o joio. O trigo e o joio. O trigo somos as pessoas de bem, os homens, as mulheres de bem, que entendem a palavra de Cristo, de Jesus. E o joio são os impuros, são os ímpios, são os mundanos. E Jesus e Deus, então o Senhor, que é Deus, diz para crescer junto. Estamos crescendo. Só que ele diz: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo, de onde, portanto, terá vindo o joio? E ele disse: um homem inimigo fez isso. O servo disse: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? E ele, porém, diz: não, para que ao recolher o joio, não desenraízes junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos, juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direis aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reunido no meu celeiro. A ceifa já chegou. Muitos não se apercebem. Muitos não perceberam ainda. Mas a separação do joio e do trigo já chegou. Por isso que nós estamos vendo crescer, aparecer com mais ênfase, ainda tímidos, ainda pequenos, ainda envergonhadas, envergonhados. Mas no seu núcleo ali familiar, no seu núcleo de ambiente social, a gente já percebe que está aparecendo mais homens e mulheres de bem, que são o trigo, né? Que Jesus mencionou, o trigo. Só que também aparece bastante o joio, que são as pessoas más, as pessoas contrárias às leis de Deus, contrárias aos ensinamentos de Cristo. Então, e todos nós tivemos a mesma oportunidade no decorrer dos séculos. Tivemos as mesmas chances de aprendermos o que é certo e o que é errado, nesta vida também. E agora chegou o momento que são as últimas encarnações. Vamos comemorar? Não comemoraria tão fácil assim. Porque a maioria de nós tem muitos pecados na bagagem, muitas maldades na bagagem, e nada fica sem pagar. Nada fica sem a resposta de Deus. E a colheita
já começou para a maioria. Por isso que a gente vê tanta gente com doenças, tanta gente sofrendo, tanta gente abandonada, tanta gente em depressão, em ansiedade e ceifando. Mas isso não é a grande colheita está acontecendo. A grande colheita está acontecendo por detrás das nossas vistas, que pouca gente sabe, que pouca gente se apercebe, que a maioria nem sabe, na verdade, mas que deveria abrir o olho. Deveríamos abrir o olho, porque ou você chama de inferno, chama de umbral, já está acontecendo a limpeza. Então, Jesus já está levando, convidando o pessoal para ir embora, para ir para outro planeta. O mais conhecido, o mais famosinho entre nós encarnados é Quiron, mas não é só Quiron, existem outros planetas que vão receber esses irmãos que estão ainda enraizados na maledicência, enraizados no mal, enraizados na inveja, enraizados na cólera, enraizados em prejudicar o seu irmão, sua irmã de todas as formas. Ao morrer, não estamos tendo mais o tempinho de ficar no umbral ou no inferno, sei lá onde vocês queiram. Estamos todos sendo convidados ou para mudarmos ou para seguirmos uma nova jornada em um outro planeta que é o Quiron, que é o mais famoso, mas tem muitos outros. Igual nossos irmãos capelinos, que são os egípcios, a Grécia, os gregos, Atlântida, os Atlantes, né, que estiveram aqui. E por que não encontra nenhum egípcio daquela época? Porque já voltaram. E muitos de nós vamos voltar. Só que é uma das últimas, e nós temos que ter isso em mente, que essa parte da separação já começou faz muito tempo, faz uns 200 anos já que começou. E a oportunidade, que Deus deu essa oportunidade, Jesus deu essa oportunidade. Hoje está fácil entrar em contato com os ensinamentos de Jesus, nós não temos desculpa mais. Porque mesmo isolado num canto, de alguma forma a gente entra em contato com alguma Bíblia, alguma coisa. Então, ele é o trigo, deixai crescer, ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi ao ceifeiro, recolhei primeiro o joio e atai-o, e molhais para o queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Ou seja, Jesus convida, vai convidar, já está convidando esses irmãos para vazar. Por quê? Porque muitos de nós ainda vão ver uma grande diferença nos próximos 20, 30 anos. Mas, infelizmente, nós que já estamos 40, 50, não vamos conseguir ver direito, né? Mas nos próximos 50 anos vai ter uma diferença enorme, porque já está mudando o planeta, a atmosfera, a regeneração, tudo, e não vai caber mais tanta maldade, tanta crueldade como nós temos hoje. E é por isso que você e eu, que nós quisermos não sermos tratados como joio, repensarmos as nossas atitudes, repensarmos a nossa vida, repensarmos o que nós queremos para o nosso futuro. Ainda dá tempo, sem pânico, sem drama, né? É só um alerta. Ainda dá tempo de corrigir os erros do passado. É não cometer mais. Então esse é um estudo curtinho, porque tem compromisso logo mais. Era só para não ficar sem. Vamos dar por encerrado o nosso evangelho, só para não ficar sem o nosso estudo diário. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado aos mentores, aos amigos. Vamos dar com o Pai Nosso, daremos por encerrado o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Muito obrigado a todos.